Pode tomar o seu assento. Se você trouxe aí a sua Bíblia, abra ela comigo no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Muito obrigado aqui, equipe de louvor. Daqui a pouquinho vocês voltam para a gente louvar com força. Amém ou não amém? Olha aí. Gente, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã, e nós vamos iniciar olhando para o contexto que está se passando nesse capítulo, até que a gente possa chegar no verso que nós vamos ler. A Bíblia Sagrada conta sobre um rei sírio, chamado Ben-Hadad. Diga comigo, Ben-Hadad. As Escrituras vão nos contar que esse rei, ele reuniu um grande exército contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, contra o rei de Israel, que naquela ocasião era o rei Acabe, e não teve, enfim, como se evitar, e aconteceu o confronto, a guerra. E contam as Escrituras que esse confronto se deu numa localização geográfica de montes. Diga comigo, montes. Isso. E o povo de Israel teve uma grande vitória. Querido, o rei sírio não morreu, ele fugiu. E aí ele recebe, após a fuga, após reunir-se com o seu povo, o seu exército novamente, ele recebe a seguinte palavra dos seus oficiais. E agora nós vamos ler. 1 Reis 20, verso 23. Diz assim: depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes. Diga, deuses dos montes. Continuando a leitura. Por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies, nos vales. Olha o que disseram para ele. E o aconselharam, se nós continuarmos a leitura, a formar novamente um exército e, na próxima estação apropriada, atacasse Israel novamente, mas atacasse nas planícies, nos vales, porque os deuses de Israel são deuses dos montes. Foi o que disseram. E aí o verso 28, querido, diz assim, do mesmo capítulo: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quem está aí? Quem pode dizer um amém? Vamos orar mais uma vez. Ore comigo e diga: Senhor, nesta manhã, o meu coração está aberto e desejoso por receber o ensinamento e a revelação da sua palavra, e que eles venham cheio do poder do seu Espírito, em nome de Jesus. Querido, o inimigo pensou
que Deus, o Deus de Israel, naquele tempo, o nosso Deus, diga o meu Deus, o inimigo pensou que ele era um Deus apenas dos montes, mas ignorou que ele também é Deus sobre os vales, as planícies, porque o nosso Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Diga comigo, Ele é Deus em todo lugar. O título dessa mensagem, se você gosta, enfim, de anotar ou de gravar, é Deus de montes e Deus de vales. Quem está aí? Nós vamos começar falando dos montes. Deus é um Deus de montes. Digam, meu Deus é um Deus de montes. O que significa, querido, Ele ser Deus de montes? Significa que Ele é Deus sobre as alturas. Diga, as alturas. Significa dizer que Ele é Deus sobre quando eu e você estamos nas alturas. Pastor, o que é isso? Não estou entendendo, já vou traduzir. Quando eu e você estamos trafegando sobre a jornada da vida nos bons momentos, diga bons momentos, nos altos lugares, queridos. Ele é Deus sobre essa geografia, os montes, os momentos extraordinários, Ele é Deus. Os momentos em que contamos testemunhos, diga comigo, Ele é Deus. Ele é Deus. Encosta em alguém e fala assim, você está ouvindo? Fala assim, Ele é Deus dos montes. Quantos aqui já passaram ou estão passando um bom momento na sua vida? Quantos aqui, balança a sua mão, pastor, já passei um bom momento na minha vida. Querido, sobre esse bom momento que você passou, ou que talvez você esteja passando hoje, Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. Fala para quem está do seu lado, diga, Ele é Deus. Porém, o que o nosso inimigo não consegue compreender, o que confunde o nosso inimigo, o que o tal do rei sírio lá, chamado Ben-Hadad, que aqui, para nós, ele vai representar a figura do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Querido, o inimigo que nos ataca, que tenta desestabilizar a nossa casa, a nossa família. E a palavra do Senhor diz que esse inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade de nos tragar. Quem está aí? Gente, ontem eu vivi uma experiência com ele. Quem está aí? Eu e a minha família saindo para um aniversário de criança. Nós moramos em Itapema, o aniversário era aqui em Balneário. E nós entramos no carro. E daqui a pouco começou a entrar uma atmosfera ruim. A esposa brava. Quem tem esposa aqui, que a esposa fica brava? Estamos juntos, irmão. Depois vem ali no final, vamos dar um abraço, nós. A esposa brava, os filhos bravos. Só que braveza faz parte da vida, né? Todo mundo, às vezes. Mulher, às vezes, um pouco mais. Uma vez no mês. Brincadeira, mulheres. Estamos juntos também. Não me queiram mal. Comecei a sentir uma atmosfera ruim.
Gente, mas é sério, começou uma atmosfera dentro do carro. Eu falei, meu Deus, e eu comecei a ficar bravo. Não quero mais festa. Não falei nada. Quando eu fico bravo, eu fico quieto. É o meu jeito, a minha reação. E eu comecei a ficar bravo. Ficar bravo, não quero mais festa, uma vontade de parar o carro, sair andando. Para onde? Não sei. E a esposa brava e as crianças gritando. Daqui a pouco me veio o discernimento. O inimigo das nossas almas estava atormentando a minha família. É sério, gente. Eu virei e falei assim, ó, todo mundo fica quieto que eu vou orar. Aí deu aquele silêncio no carro, e aí eu comecei a determinar: Satanás, retrocede, bate em retirada agora, cai por terra todo ataque contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, em nome de Jesus, e amém. E fomos para a festa, irmão, e a festa foi uma alegria. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Querido, há um inimigo que tenta nos atacar, nos desestabilizar, atacar a nossa casa, a nossa família. Só que o que esse inimigo não consegue entender é que Deus, o nosso Deus, Ele continua, preste atenção nisso. Deus é Deus sobre os montes, os bons momentos, mas o que confunde este inimigo que nos ataca, e que ataca a nossa família muitas vezes, é ele não entender, não conseguir entender que Deus, o nosso Deus, continua sendo Deus nos momentos de vales. Diga comigo, momentos de vales. Pastor, o que são momentos de vales? Ouça bem. Momentos de vales são os momentos desafiadores da vida. Os momentos ruins. Os momentos, querido, de dor, de angústia. Quem aqui já passou um momento de vale, ou talvez esteja passando? Levanta a sua mão e deixa eu ver. Você sabe o que eu estou falando. E a boa notícia: Deus é Deus dos momentos altos. Mas o que confunde o nosso inimigo é que ele continua sendo Deus também sobre os vales. Quem está aí? Quem está aí, gente? Isso confundiu, querido, o inimigo Ben-Hadad. Isso confunde o nosso inimigo. E o salmista, o rei Davi, teve um vislumbre desse entendimento quando ele escreveu o tão conhecido Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu e nada me... a gente sabe, mas lá no versículo 4 desse tão conhecido salmo, o salmista escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu és Deus de vales também. Meu Deus, o grupo de louvor já pode começar a vir aqui, porque o negócio, nós vamos ter que ministrar junto aqui. Diga comigo, porque Deus é Deus de vales. Olha aqui, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Diga assim, não importa o momento, se é monte ou se é vale, o Senhor está comigo. Quem está aí? Olha aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Meu Deus, diga: é Deus de montes e Deus de vales. Fala: ainda que eu passe pelo vale, não vou temer mal algum, porque Deus está comigo. Ah, meu Deus, alguém pode aplaudir ao Senhor? Levanta as duas mãos para os céus e diga: Ele está comigo. Já me deu vontade de cantar, pastor Fausto. Deus está aqui, certo como aqui certo como amanhã, certo como eu. Você pode fazer mais bonito. Deus está aqui, certo como aqui eu respiro, certo como amanhã que se levanta, certo como eu te falo, ó Jesus. Senta. Eu vou compartilhar com você alguns exemplos bíblicos de pessoas que passaram pelo vale, mas ainda no vale Deus estava ali. Diga assim: porque Ele é Deus de montes, mas Ele também é Deus de vales. Há uma mulher na Bíblia chamada Agar. Diga comigo: Agar. A Bíblia diz que Abraão teve um filho com Agar. Pastor, misericórdia, teve, está lá. Ela era serva de Sara. A Sara não engravidava. A Sara falou: Abraão, pelo amor de Deus, faz um filho com a serva aqui, vamos resolver. Teve um filho, mas também teve problema. Quem está aí? Abraão teve um filho com Agar. Alguns anos depois, ele tem um filho com Sara, o filho da promessa, Isaac. E começa a haver muito problema entre Sara e Agar. E também problemas entre Ismael, o filho de Agar, e Isaac, o filho de Sara. Sara chega para ela e diz assim... Não, Sara chega para o Abraão e diz assim: eu não quero mais essa mulher aqui. E eu não quero mais esse menino, filho dela aqui. Abraão fica maluco da cabeça. Como é que eu vou mandar embora o meu filho? Ele vai orar, fala: Deus, como é que eu faço? Olha a situação que eu estou. E Deus fala: não tenha medo, faz o que Sara falou para você fazer. Despede a mulher e o filho. Dura a palavra, sim ou não? Mas Abraão obedece. Gênesis 21, 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu Gente, não está ali não? Diga assim, diga comigo: também lhe deu Fala assim: ele deu o menino. E despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Preste atenção. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino, porque estavam no deserto e a água tinha acabado. Ela põe ele debaixo de uma árvore, a distância de um tiro de flecha, e vai sentar, porque não queria ver o próprio filho
E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do... Sabe o que eu imaginava? As mães aqui. O que o menino gritava? Mãe! Mãe! E o coração dela se rasga. Momento de vale. Mãe! Quantas são mães aqui? Mãe! Momento bom, momento ruim. Responde, irmão. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, por favor, participa da palavra. Fala assim, senão eu vou te dar um sacudidão de Jesus, para você acordar. Fala, por favor, ajuda o pastor a pregar. Aqui, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Ei, olha aqui, o momento era de rejeição, de abandono, de desamparo. O momento era de desespero. Mãe! Silêncio. Fim da linha. Não tem como resolver. Vale. Quem está aí? Encosta na pessoa do seu lado e fala assim, só que eu tenho uma boa notícia. Deus é Deus também dos vales. Diga, Ele estava ali. Aleluia. Ele está aqui. E Ele prova para aquela família que Ele estava. Eu não sei qual é o vale que alguém esteja passando, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está aí com você. Pastor, mas eu estou desesperado, eu estou com medo, eu estou aflito, eu estou aflita, eu não sei o que fazer. Mas Deus está aí. Ele é Deus dos momentos de montes, mas Ele também segue sendo Deus nos momentos de vales. E nós precisamos crer. Quem está aí? João 11:40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, não te disse eu? Fala assim, não te disse Jesus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Querido, segundo exemplo, apóstolo Paulo e seu companheiro de ministério chamado Silas estão na cidade de Filipos, de onde vem a carta aos Filipenses, pregando o evangelho. Paulo se incomoda com uma situação de um espírito ruim que agia por meio de uma garota, e ele expulsa aquele espírito ruim, e através daquele espírito ruim, diz a palavra
do Senhor que trazia muitos ganhos financeiros para pessoas daquela cidade. Vira um alvoroço a cidade se levanta, aquelas pessoas se levantam, eles prendem Paulo e Silas, são açoitados, são presos, são acorrentados. Eu pergunto para você, momento bom ou momento ruim? Gente, momento bom ou momento ruim? Ruim. Momento de monte ou momento de vale? Vale. Paulo e Silas estão lá, Atos 16, 24 em diante. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Gente, o momento era ruim, de muita dor, de medo, de apreensão. Que será que poderá acontecer ainda, já que fomos presos, açoitados, estamos encarcerados? O que mais pode acontecer? Mas ei, ouça, quem me ouve lá atrás, faz assim. Vocês estão ouvindo? Quem está ouvindo? Ei, ouça, ali estavam homens, preste atenção nisso, que já haviam recebido a revelação. Qual, pastor? De que o nosso Deus é Deus de montes, mas Ele é Deus de vales também. E não importa onde eu esteja, este Deus está ali comigo. Eu imagino Paulo olhando para o Silas, ou o Silas olhando para o Paulo e dizendo: não é porque estamos num momento ruim que esse Deus nos abandonou. Ele é Deus dos momentos extraordinários, mas Ele segue sendo Deus quando nós estamos passando por momentos difíceis. E um edificou a fé do outro, quando de repente algum deles começou a adorar. Quando de repente um deles falou: ô Paulo, como é que é aquele canto que a gente canta quando a gente canta junto? É aquele, então vamos começar. E estão os dois com dor, talvez tristes também, correntes prendendo seus pés, as suas mãos. E o Paulo responde para o Silas: Silas, é assim, ó. Deus está. É verdade, Paulo, é verdade, é verdade. A presença do Senhor estava ali, sim ou não? Mas quando homens entenderam que, independente do momento ele está, e começaram a adorar, a presença do Senhor começou a se revelar, começou a se manifestar, e foi manifestando a presença. E a oração e os louvores dele foram subindo de volume, porque diz que todos os presos ali encarcerados os ouviam. Quem que são esses malucos? E a atmosfera foi ficando mais densa, e a presença foi se revelando, e a adoração foi intensificando, quando de repente, querido, querida, um terremoto.
faz assim que eu viro o Jackson Antônio aqui. Um terremoto, irmão! Uou. Sacode as estruturas daquilo que os prendiam. As correntes caem, as portas abrem. A adoração, como já foi dito pelo nosso pastor aqui alguns dias atrás, e eu estava aqui do ladinho ouvindo, a adoração faz coisas extraordinárias. Ele está, mas quando eu o adoro, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, irmão, as cadeias caem, os grilhões caem. Levanta sua mão direita para os céus e diga: meu Deus é Deus de montes, é Deus de vales. Diga: Ele está comigo em todos os momentos. Então eu vou crer e eu vou adorá-lo. Diga: eu vou adorá-lo até que a presença dEle encha o ambiente de uma forma tão densa que o momento ruim tenha que se curvar diante da presença do meu Deus. Será que você pode se colocar de pé?